Olá, galera linda! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar de concordância nominal, parte 1. Vamos iniciar com a regra geral, que na concordância nominal, os modificadores do substantivo, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo. Mas quem são esses modificadores do substantivo? São os artigos, pronomes, numerais, adjetivo e assim por diante. Então, eles modificam, né, o substantivo. Então, eles vão concordar com o substantivo em número e gênero. Isso numa regra geral. Exemplo, as 3 amigas foram ao shopping. Amigas é o substantivo. Então, as 3 tem que estar no plural. Por quê? Porque amigas, que é o substantivo, está no plural. Fiéis, que é um adjetivo, também tem que estar no plural, concordando com amigas. Já vimos a regra geral, agora nós vamos ver alguns casos. Adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. São regras simples, né? As primeiras regras são as mais simples. Que pintura bonita. Então, a pintura bonita. Substantivo feminino, o adjetivo vai ficar no feminino também, e aí está no singular. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com ele, com aquele que está mais próximo. Exemplo, pintura, que bonita pintura e poema. Então, o adjetivo está mais próximo da palavra feminina pintura, então tem que concordar com ela. Mas se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Exemplo, debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Então, aí temos 2 nomes próprios. Então, tem que concordar com o plural. 1.2. Quando há mais de um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos. Deve concordar com aquele que está mais próximo, ou com todos eles. Olha aí o exemplo. Que pintura e poema bonito. Então, combina com poema. Que poema e pintura bonita. Que pintura e poema bonitos. Que pintura e poema e pintura bonitas. Segundo tópico, quando o substantivo com o substantivo e mais do que um adjetivo. Então, quando um substantivo ele é caracterizado por mais de um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas. Colocando o artigo antes do último adjetivo. Exemplo, adoro a comida italiana e a chinesa. Ou pode ficar da seguinte forma, colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Observem que no primeiro exemplo do 2.1, antes do adjetivo chinesa tem o artigo a. Já no exemplo do 2.2 não tem. Por isso que o artigo e o substantivo estão no plural. Nosso terceiro e último tópico de hoje são os números ordinais. Então, nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Vejamos aí o exemplo. A segunda e a terceira casa. A segunda e a terceira casas. Já também temos outra forma de colocarmos, né, essa frase. Nos casos em que há números ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Olha aí o exemplo. As casas, segunda e terceira. Então, nós ficamos por aqui.
nossa primeira aula de concordância nominal. Em sequência, nós teremos mais 3 aulas, onde nós veremos mais alguns casos importantes na nossa língua portuguesa. Curtam o nosso canal, se inscrevam e deixem seus comentários. Fiquem com Deus e até a próxima aula.